Olá, estamos aqui para mais um encontro e nós hoje vamos falar sobre o sistema muscular, dentro da parte de anatomia muscular. Lembrando, sempre recordando que você precisa, além dessa aula, que ela é um guia, você precisa consultar o livro para que você possa fazer uma leitura, aprofundar o tema, buscar, tirar dúvidas, ter dúvidas, sempre é bom dentro dessa forma. Então é importante que você também busque as informações além dessas das quais eu vou te passar. Então, sistema muscular. O que é que nós temos aí nessa nossa imagem? Tá? Então, nós teremos por base o livro do Tortora. Não quer dizer que é uma indicação pura o livro do Tortora, mas ele me permitiu ter uma série de imagens que, né, nos fazem repassar a informação para vocês de uma maneira bem mais tranquila. E a partir dessa imagem nós temos a seguinte mensagem ou informação. Né? O tecido muscular é a homeostase, então é importante nós falarmos, né, que o tecido muscular contribui para a homeostase por meio, né, dos movimentos corporais, também no movimento de substâncias pelo nosso corpo e também produzindo calor, o que permite que nós tenhamos a manutenção do metabolismo basal. Se você não lembra o que é metabolismo basal, procure nas aulas anteriores que nós vamos falar sobre essa questão que é o metabolismo, que é a produção de energia das células. Então essa produção energética ela precisa ser realizada por meio de uma temperatura ideal da qual nós temos no nosso corpo. Os tipos de músculos são divididos em músculo cardíaco, estriado e liso, não só pelas suas respectivas localizações, mas também relativo à sua estrutura microscópica. Então, no conteúdo de histologia, vocês vão ter a visualização dessas estruturas microscópicas e as diferenças entre os músculos. O músculo cardíaco, especificamente no coração, o músculo estriado, ele é a musculatura, como nós vemos aí na nossa imagem, com a parte esquelética, então são músculos que eles estão distribuídos pela estrutura esquelética do nosso corpo, são músculos que nós denominamos como voluntários, diferente do músculo cardíaco, que é um músculo involuntário, apesar dele ter uma estrutura histológica semelhante à musculatura estriada, e o músculo liso, que ele está presente, né, dentro das nossas estruturas viscerais, e ele se contrai também de forma independente, você não tem um controle consciente dos movimentos relacionados ao músculo liso. E dentro das funções, nós temos a produção do movimento, estabilizar as posições do corpo, armazenar e transportar substâncias pelo corpo e a produção do calor. Essas são as funções. E as propriedades? As propriedades do músculo, isso é algo que você precisa entender. Na ordem aí, em sentido horário, nós temos excitabilidade elétrica, depois a contratibilidade, extensibilidade e elasticidade são as propriedades das quais a excitabilidade elétrica é uma habilidade de responder a certos sinais elétricos chamados de potenciais de ação. Tanto o tecido muscular quanto as células nervosas, elas respondem aos potenciais de ação. A contratibilidade é a habilidade de contração das células musculares quando elas são estimuladas pelos potenciais de ação. A extensibilidade é a capacidade do músculo de se esticar e não ter danos. E a elasticidade é essa habilidade das células musculares de retornarem, né, ao seu tamanho e largura originais. Então são essas as propriedades. O músculo recebe um estímulo elétrico, ele se contrai, ou ele nessa contração pode também se esticar, ou ele se contrai e diminui de tamanho, ou ele se estica, e posteriormente ele retorna ao seu tamanho normal ou original. São as propriedades. Essa imagem ela é muito interessante, muito importante para que nós possamos ter, né, uma visualização da
estrutura básica dos filamentos. Nós chegaremos aqui, ó, na porção inferior central da sua tela, nós vamos chegar aos filamentos e vamos chegar à miofibrila. Se nós vamos falar de músculos, mio é um termo relacionado a músculo, então miofibrila, ela é a menor estrutura muscular, né? Então nós vamos observar a miofibrila, mas antes disso, nós temos que ter aqui um membro superior, um corte paralelo ao plano transversal. Se você não recorda o que é plano transversal, retorne nas primeiras aulas relacionadas às bases de anatomia, para que você possa entender a terminologia. Então aqui nós vamos observar a presença do tendão, que é por onde nós temos a fixação dos músculos às estruturas esqueléticas. Nós temos o ventre muscular e aqui o plano transverso fazendo um corte transversal, o corte na estrutura esquelética, um corte na estrutura muscular. E aí nós vamos observar o tendão que faz o contato do osso com o ventre muscular. Então esse tecido muscular, ele não se liga diretamente. Nós temos a presença, o envolvimento dessa estrutura por meio, né, dos tendões, onde nós vamos ter as fixações. E aí, na estrutura, nós vamos ter o epimísio, um epimísio que é uma membrana que vai ficar envolvendo essa estrutura muscular. Um músculo esquelético consiste de fibras musculares individuais agrupadas em fascículos. Então são as fáscias musculares, fascículos, e circundadas por 3 camadas de tecido conjuntivo, que são as extensões da fáscia. Então nós temos aqui o epimísio, observem o perimísio envolvendo, o perimísio envolvendo um fascículo. Esse fascículo, ele é um conjunto de miofibrilas. E nós vamos observar o perimísio envolvendo estas estruturas. E, externamente, o epimísio pela parte externa. Então, a partir desta imagem, um corte de maior aumento, onde nós vamos ter aí os fascículos, cada um desses conjuntos de miofibrilas é um fascículo, todos eles em conjunto. Essas imagens representativas aqui em outras cores são estruturas representando estruturas nervosas e vasculares. Aqui nós vamos observar em vermelho, por exemplo, olha, um capilar sanguíneo, em amarelo, uma célula motora somática, olha, um nervo motor somático. Mais para frente nós vamos entender o que é, né, um nervo motor somático. Somático é aquilo que está relacionado à estrutura corporal. Então é um nervo motor que ele vai ter a função de estimular uma função motora, uma função na qual haverá contração. Então aqui são, né, os estratos. Nós vamos observar que nós temos o sarcoplasma e o sarcolema. Professor, o que é isso? Sarcoplasma e sarcolema, nós estamos falando de miofibrilas. Vamos olhar uma outra imagem. Antes disso, porém, observem aqui no canto inferior esquerdo, olha aí as funções dos músculos para você poder recordar: produção de movimentos, estabilização das posições do corpo, armazenamento e movimento de substâncias pelo nosso corpo e também geração de calor, termogênese, importante para o metabolismo basal. E aí uma outra imagem, olha aí, né? Aquela imagem que nós tínhamos pequena, aumentamos de tamanho e aí nós vamos ter a presença do sarcolema e vamos falar do sarcoplasma. Sarco, do grego, carne, lema,
casca, aquilo que envolve. Então, o sarcolema é a casca que envolve a carne, a nossa estrutura relacionada à fibra muscular. O sarcoplasma, ele é a estrutura plasmática que fica entre as miofibrilas. Deixa eu sair um pouquinho aqui de lado para vocês poderem observar. Retículo sarcoplasmático. Então, um retículo do sarco, da carne, que é a estrutura plasmática, está presente aqui, olha, ele vai compartimentalizar cálcio. Em fisiologia nós vamos entender a presença desse cálcio aí, ou seja, o cálcio não está presente somente nas estruturas esqueléticas. Lembrem disso. Se você não recorda, já sabe, retorne. Vamos andando um pouco mais. Outra imagem para vocês poderem ter essa relação da estrutura da fibra muscular. Onde nós temos aqui, olha, o retículo sarcoplasmático, ele envolve toda a estrutura da fibra muscular. Essa organização ela será muito importante para você poder entender lá na frente como funciona o processo do funcionamento, ou seja, a fisiologia. Temos a presença aqui também das mitocôndrias. Então vocês já ouviram falar das mitocôndrias. Procurem saber ou recordar qual é a função das mitocôndrias. Se você não lembra, já sabe, não é que o momento de eu repetir. Já vai lá atrás, já vai buscar, dá uma pause, né? Uma pausa, aperta o pause e retorna para você poder estar observando. Temos aí o núcleo das estruturas celulares, o sarcolema, que é a casca, lema, casca, e o sarcoplasma, entendam, é a estrutura plasmática que está envolvendo, né, essas células musculares. Até nós chegarmos à estrutura que é o sarcômero, e aí nós temos os filamentos, um filamento fino e um filamento grosso, que são estruturas básicas, né, da nossa fibra muscular. Então, essa estrutura que vocês estão vendo, nós vamos ter que recordar quando formos conversar sobre fisiologia. O que vocês precisam observar nesse momento é a presença de um filamento grosso. Esse filamento grosso apresenta essas estruturas nessas extremidades e temos aqui um filamento fino. Observem comigo que nós temos aqui uma zona ou um disco, uma zona Z, uma região Z, está aqui, olha, disco Z, tanto de um lado como do outro, que vai limitar o que é um sarcômero. Então, o sarcômero é limitado por uma zona Z e uma outra zona Z. Nós temos a presença desses filamentos, temos uma linha M, que é uma linha medial na porção mediana do músculo, está aqui novamente a imagem do sarcômero. E aí o que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir, no caso, ver e observar uma banda A limitada pelo tamanho do filamento grosso e aqui uma banda I. O que nós vamos ter na estrutura do movimento muscular, o que permite o movimento, a contração, é o deslizamento desses filamentos finos pelos grossos, ou seja, esses filamentos eles vão se aproximar de uma forma conjunta, de forma equalitária, até essa linha M. E aí você tem, né, as chamadas zona de deslizamento, até a junção dessas estruturas, que é o momento de maior contração muscular. Então isso nós vamos observar em uma outra aula que vai falar sobre fisiologia. O que eu quero que vocês entendam é a estrutura, onde nós temos um filamento fino e um filamento grosso, e um filamento desliza pelo outro, que permite o encurtamento da estrutura, né, da célula muscular, e todas elas em conjunto
permitem que ocorra a contração. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre as generalidades do sistema muscular. Até lá, muito obrigado. Tchau, tchau.